E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Kin, que passou toda a sua vida sendo considerado herói para todos, onde acreditavam que ele seria a pessoa que salvaria toda a humanidade. Com isso, mesmo não querendo ser o herói, ele teve que desistir de tudo e seguir para a batalha, onde nem podia dormir para descansar um pouco, pois rapidamente vários monstros vinham atrás dele. Seu nível de poder era imenso, dizimando vários monstros com sua espada facilmente, porém os monstros não paravam de aparecer, e isso vinha desgastando seu corpo. Com isso, em uma batalha contra um poderoso monstro, ele acreditava que chegaria ao seu fim, e mesmo sendo portador do título Herói da Humanidade, ele não foi capaz de cumprir sua missão, mas para sua surpresa, após sua morte, quando ele abre seus olhos, novamente ele percebe que está em outro local. Inicialmente ele acredita que está apenas sonhando, mas após analisar melhor as coisas à sua volta, ele descobre que isso tudo é real, e ele retornou 20 anos no passado antes das dungeons começar a aparecer por todo o mundo. No futuro, as dungeons que não foram completadas começaram a sair monstros e invadir a Terra, e rapidamente a paz foi totalmente destruída. Os poucos sobreviventes foram aqueles que receberam o poder para lutar contra esses monstros, sendo conhecidos como Despertados, e Kin era um deles, onde mesmo após todos morrerem ele ficou sozinho, lutando até o final, pois ele era o despertado mais forte. Mas agora ele está no seu passado novamente, e em alguns anos o grande desastre vai ser iniciado novamente. Com isso, para se preparar melhor dessa vez, ele tem que ficar muito mais forte do que antes, e com todas as suas memórias de vários anos de batalhas, essa é sua maior arma, e com isso dessa vez, ser capaz de proteger aqueles que são importantes para ele e não deixar nenhum arrependimento para trás, pois ele é o herói que vai salvar toda a humanidade. Agora, nesse próximo mangá, a história começa com o protagonista, conhecido como Soyun, um guerreiro que tinha sido capturado por um poderoso demônio. Com isso, uma grande batalha foi travada, onde seus companheiros tentaram salvá-lo, mas no final ele perdeu tudo o que tinha, e agora a única coisa que ele tinha em suas mãos era o poder de alcançar tudo, o Zero Code, o poder do infinito. Mas após perder todos seus melhores amigos, ele não tinha mais objetivos na sua vida. Com isso, ele decide usar o Zero Code para voltar no tempo, quando pela primeira vez ele pisou nesse mundo, e mesmo o anjo falando que ele vai ter que repetir os 10 anos de sofrimento que teve que passar, ele não se importa, e mesmo assim ele decide retornar para tentar salvar as pessoas importantes que ele perdeu. E com isso ele retorna para quando foi mandado para esse mundo paralelo, junto com um grupo de pessoas, e por causa de ter retornado, ele tem direito a alguns benefícios. E como ele já sabe dos eventos que iriam acontecer, ele já sabe como sair do rito de passagem, onde em 7 dias ele tem que chegar em um portão, ou sobreviver por 7 dias nesse local cheio de monstros. Mas se completar um desses objetivos, não poderá mais voltar para a Terra, mas significa que você entrará no verdadeiro plano dos anjos. E como no passado ele foi o único sobrevivente, ele decide reunir aliados fortes para sobreviverem também. Por causa de um de seus benefícios, ele consegue ver os status das pessoas, e agora, com o objetivo de sobreviver ao início e conseguir novos companheiros, ele inicia uma nova jornada para mudar as coisas de errado que fez na sua antiga vida, e ficar mais forte para proteger aqueles que são importantes para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo que de repente apareceu milhares de demônios. Com isso, uma guerra foi iniciada, porém um ano após o início desse evento, a grande maioria dos humanos foram massacradas, e o restante que sobreviveu foi capturado, e acabaram tendo suas capacidades mentais destruídas e sendo usados como reféns para dar à luz a novos monstros. Mas um humano resistiu e ainda continuava lutando, que era o protagonista, conhecido como Zephyr. No entanto, durante uma batalha contra o Lorde dos Demônios Tártaro, aquele que estava acima de todos derrotou ele facilmente, onde ele a pé parou o tempo à sua volta para conversar com ele, pois como ele resistiu por todo esse tempo, reconheceu seu valor e faz uma oferta a Zephyr para ele se juntar ao exército dos demônios, pois o objetivo do Lorde dos Demônios é conquistar vários mundos. Mas após escutar tudo o que o Lorde Demônio tinha a dizer, Zephyr recusa a oferta e se autodestrói junto com ele na esperança de derrotá-lo. No entanto, ele apenas destrói a mão de Tártaro, deixando ele bastante irritado. Com isso, ele acreditava que finalmente sua batalha tinha terminado, mesmo não conseguindo se vingar pelas pessoas que ele amava e nem salvar a humanidade. Porém, para sua surpresa, logo após isso ele acorda em outro local parecido com um templo, e um anjo acaba aparecendo falando que, graças ao pedido dos 3 grandes deuses, eles decidiram mandar ele de volta para o passado com todas as suas memórias e seus status e habilidades para dar uma chance dele mudar o futuro. Mas logo ele descobre que para os deuses, eles apenas são fantoches, como se fosse um show para eles se entreterem, e como terminou
terminou daquele jeito foi chato para eles. Após alguns eventos ele retorna 10 anos ao passado com o objetivo de se vingar do Lorde dos Demônios que matou aqueles que era importante para ele e também dos deuses que viam os humanos como insetos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Rude. Ele sempre odiou seu irmão. Isso porque sempre teve que estar atrás dele quando sentia que estava se aproximando. Ele aumentava a distância. Não importava o que Rude fazia, não conseguia chegar perto dele. E também odiava o respeito que seu irmão tinha por ele, apenas por serem família. Mas com o passar do tempo após seu irmão perder a vida, Rude começou a ver como ele era um idiota por odiar seu irmão que era a sua única família, mas na verdade ele sempre o admirava e queria estar de igual com ele. Mas agora como ele não estar mais ao seu lado, pois morreu protegendo, isso nada mais importava. Rude foi o único que sobreviveu nessa batalha contra a raça dos dragões, mesmo estando bastante ferido. Ele continua batalhando, mas para sua surpresa pouco tempo depois aparece um ser misterioso. Pela aura que Rude sentiu ele acreditava que esse ser seria o rei da raça dos dragões. Quando ele pensou ter acertado esse monstro, uma forte luz aparece, e quando abre seus olhos novamente, estava em outro local totalmente diferente. Rapidamente ele descobre que acabou regressando no tempo, no dia da cerimônia da maior escola que treina guerreiros para enfrentar dragões, mesmo acreditando ser apenas um sonho. Ele logo percebe que essa é a sua nova realidade, porém ele acaba descobrindo que o seu irmão, o maior gênio da sua era, não existia nessa realidade. Mesmo assim ele acredita que essa é uma nova oportunidade para mudar tudo, onde para preencher o lugar vazio do seu irmão, Rude vai ter que aprimorar suas habilidades muito melhor que sua outra vida, e usando todo o seu conhecimento, ele vai buscar a força necessária para assim vingar seus pais e tentar encontrar seu irmão desaparecido. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que várias fissuras começaram a ocorrer ao redor do mundo. Por causa disso não havia mais nenhum lugar que fosse seguro. Para salvar a humanidade foi criada uma associação de usuários de habilidades, que se tornou a líder mundial. Para obter fama e riqueza, muitas famílias foram formadas para trabalhar com a associação, onde essas famílias produziram caçadores. No entanto, famílias que desejavam apenas poder começaram a aparecer, e entre todas elas a pior era a família da Espada Divina, onde o protagonista, conhecido como Baek, fazia parte, porém por ser bastante fraco ele era considerado como um lixo e não devia nem fazer parte da família da Espada Divina. Por causa disso ele recebeu uma ordem de expulsão pelo próprio patriarca. Tinha duas condições para sair da família, que seria remover as veias do braço direito que ele usa para manejar a espada, e a outra é queimar a aura do coração. Mesmo fazendo de tudo para melhorar e honrar sua família, mesmo sendo chamado de lixo frequentemente, ele nunca reclamou e se esforçou muito, mas no final decidiram fazer isso com ele. Um ano depois da sua expulsão, ele estava tentando sobreviver a uma enorme fissura que apareceu próximo a ele. É uma catástrofe que nem sequer a associação de usuário de habilidade pode prever. Mesmo correndo bastante, e ele acaba se deparando com um enorme monstro. Sem escolhas, o que lhe restava era apenas lutar, e é quando ele se lembra das palavras no dia da sua expulsão, ficando bastante irritado. No momento que ele seria morto, antes dele perceber, ele recebeu o título de proprietário da espada mágica. Após isso ele acorda em outro local, e logo ele descobre que retornou 10 anos atrás, agora sendo mestre da espada mágica. Com isso agora Baek, com essa nova oportunidade, ele está decidido que vai se vingar de todos que fizeram ele sofrer e destruir completamente essa família.